versão mais neutra. Próximo. Hoje é o Dia Internacional da Família. Então, queremos que Deus abençoe a sua família. Queremos que você saia daqui com a consciência de que Deus é aquele que criou a família. E eu quero abençoar você lendo um texto que está no Salmo 128. A palavra de Deus fala assim. Eu peço que você se coloque de pé, para a gente ler a palavra de Deus. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera. Em sua casa seus filhos serão como brotos de oliveira, e ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe para que você veja os filhos dos seus filhos. Eu abençoo você e a sua família com essa palavra. Para que hoje Deus possa vir ao encontro dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais. Para que essa bênção que o salmista declara esteja sobre você. Tanto sobre o homem quanto a mulher, os filhos, os seus negócios, aquilo que você faz. E queremos consagrar esse culto ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, porque essa noite estamos aqui em família, com nossas famílias, orando pelas nossas famílias, e invocamos essa bênção que o salmista declara, Deus, sobre aqueles que temem ao Senhor, que as suas famílias serão abençoadas, as suas famílias serão prósperas, as mães serão frutíferas, os filhos serão bênção do Senhor, e que em nome de Jesus, o Senhor continue consolidando a união, Pai, dos casais, repreendendo todo espírito de briga, divórcio, separação, Deus, que não haja mais contenda nesses lares, que haja, Deus, sim, a paz, o amor e a harmonia que vem de Ti, que os filhos cresçam no Teu caminho, que eles aprendam a disciplina que vem de Ti, que eles possam ser instruídos a serem homens e mulheres de Deus, e prospera os Teus filhos, Deus, abre as portas de emprego, abençoa seus negócios, promove aquilo que eles estão fazendo, para que nunca falte nada em suas casas, eles sejam sempre gratos ao Senhor, pois o Senhor é sempre fiel conosco. Abençoa, Deus, esse culto, essa reunião, estamos aqui por causa do Senhor, para louvar o Teu nome, nos encontrarmos contigo e declarar o nosso amor e o nosso louvor a Ti. E sabemos que enquanto fazemos isso, o Senhor fala conosco, o Senhor nos cura, o Senhor opera milagres em nossa vida, nos renova. Vem, Senhor, e nos abençoa. E que todo mal seja repreendido nesse instante. Somente a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder se manifestem em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Boa noite, graça e paz a todos os irmãos, amém? Hoje à noite nós vamos ter uma apresentação também de duas crianças, dois filhos que querem ser levados a Jesus, apresentados ao Senhor. Vou pedir às famílias agora para virem, pode ser? A família do Fabiano, a Beatriz aí e o Gabriel, é isso? Isso, pode vir aqui, Gabriel. É isso, Fabiano? Está certo o nome? Giovanni. Por que eu falei Gabriel, né? Nada a ver, né, cara? Pastor aloprado. Começa tudo com G, né, Fabiano? Então tá, esse aqui é o... Giovanni. E essa é a Beatriz. Olha só a lindeza dessa menina, né? E ela quer pegar o microfone, já estou vendo. Gente, vamos ficar de pé mais uma vez e queremos abençoar a vida deles, a vida da nossa pequena Beatriz e o Giovanni também. Em nome de Jesus, Pai, assim como diz a Tua palavra, que os pequeninos deveriam ser trazidos a Ti e o Senhor não estaria de modo algum impedindo e aceitando-os no reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós o fazemos nessa hora com a Beatriz e com o Giovanni que estão aqui no altar, pedindo a Deus que o Espírito Santo tome conta deles desde já, nessa pequena idade, tenra idade, e que os leve, Senhor, passo a passo, ao entendimento da palavra, ao entendimento do Senhor, e que eles possam, Senhor, também conhecê-lo pessoalmente, e ser levados, ó Deus, a uma experiência que transforme as suas vidas. Pai, cuida do Giovanni, obrigado que ele é, ó Deus, um menino que já está aqui para ouvir a Tua palavra. Cuida também, ó Senhor Jesus, da Beatriz, em todos os passos daqui para diante. E que os pais tenham muita, muita sabedoria do Senhor Jesus. Que Deus dê isso para ti, Fabiano, para a esposa, para continuarem juntos, ó Pai, trilhando o caminho de Jesus. Que o Senhor dê paciência e sabedoria do alto
para conduzirem essa criança aos pés de Jesus. Assim nós oramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E uma salva de palmas para essa gente bonita. Deus abençoe, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, Giovanni, tá? Tudo de bom aí. Valeu. Joia. Pode sentar, pessoal. Além do dia da família, hoje também é um dia especial para a igreja, porque se trata do dia de Pentecostes, um dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus, e esse dia não pode passar em branco para nós, sob pena de a gente esquecer aquela terceira pessoa da Trindade que tantas igrejas durante tantos séculos não enfatizaram. Então no cristianismo nós temos os dois lados, uns que não falam, não levam a sério o Espírito de Deus, e os outros que só falam do Espírito Santo, de todas as maneiras, é só o Espírito Santo, a ênfase e a pregação deles. Então nós temos que sempre procurar equilibrar a mensagem do Evangelho e a mensagem do Espírito Santo, porque Ele também está trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, em todos os nossos dias. Tá? Abra a Bíblia, então, em Efésios 5, versículo 18 em diante. Nós queremos ler a palavra do Senhor ali e tecer algumas considerações hoje à noite. Efésios 5, versículo 18 até o versículo de número 21. 5:18 a 21. E não se embriaguem, não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos, ou deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu vou ler de novo, porque a primeira vez a gente passa assim, por cima e não presta atenção. Então, em primeiro lugar, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele mais ou menos tem um padrão. Qualquer carta que o apóstolo Paulo escreve é mais ou menos assim. No início, ele começa a falar da parte doutrinária, alguma coisa que está faltando para aquelas igrejas, e ele começa então a discutir com cada igreja o que está realmente faltando de conhecimento da palavra para aquelas igrejas. E em último lugar, lá no capítulo final, nos capítulos finais, ele geralmente coloca a parte prática. Ele diz assim: agora que eu ensinei vocês, agora que eu já mostrei para vocês o fundamento, a base, a plataforma, agora vocês vão fazer isso, isso, isso e aquilo. Em Efésios não é diferente. Ele usa os primeiros 4 capítulos para mostrar os fundamentos que estavam faltando àquela igreja. E ele fala muito do Espírito Santo na carta dos Efésios, e finalmente no capítulo 5 ele coloca a prática, do que realmente tem que ser feito quando nós dependemos do Espírito Santo na nossa vida. Dia desses eu estava no centro e entrei na livraria, uma das livrarias ali do centro, e percebi uma coisa. Nos títulos, eu ia comprar um livro lá, nos títulos você vai percebendo 2 coisas e 2 ênfases na nossa sociedade de hoje. A primeira, como ficar rico rapidamente. E eu devo estar lendo o livro errado. Tá? E em segundo lugar, é aquela coisa da autoajuda.
E a autoajuda diz para mim assim: você é bom, você consegue, você é demais, você... E aí de repente a gente já está se sentindo nas alturas. E aí quando eu olho para a Escritura, ela fala exatamente o contrário. Que você não pode sem Deus, que você não pode nada sem Jesus, e que você não pode nada sem o Espírito Santo, e que você precisa se arrepender e voltar a Ele, e que Ele vá conduzindo a sua vida. Então, cuidado com a literatura que está por aí. Eles estão minando, querendo minar a nossa vida. Tem que olhar muito claramente o que a palavra do Senhor nos diz, para que a gente não se confunda nesse tempo com a literatura secular. A literatura secular, ela é triste nesse sentido. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é a realidade do Espírito Santo. Em toda a Bíblia, desde o primeiro versículo e o segundo versículo da Bíblia, você vê a ação do Espírito Santo na criação, você vê a ação do Espírito Santo em Israel, nos profetas, você vê a ação do Espírito Santo ao nascer Jesus, você vê a ação do Espírito Santo ao fundar a igreja, e depois da igreja, então da era da igreja, a terceira pessoa da Trindade está presente. Ele não é apenas para ser lembrado aí durante uma festa ou outra, festa do divino. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo veio a essa terra só porque Jesus foi ao céu. Ele disse assim: se eu não for para o céu, o Espírito Santo não pode ser derramado. Pode colocar, Luísa, vai em frente aí, tá? O Espírito Santo não pode ser derramado sem Jesus ter sido assunto ao céu. Quando Jesus foi glorificado, aí a Bíblia diz: eu agora envio para vocês o Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, o Pentecoste, o dia da fundação da igreja, um dia em que nasceu a igreja. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês têm que esperar. Esperar, porque eu vou me revelar a vocês de uma maneira sobrenatural. E quando descer sobre vós o Espírito Santo, não é? Vocês serão testemunhas. Então o Espírito Santo tem a ver também com o testemunho da igreja. Tem a ver com o poder de Deus para continuar a igreja. Onde o Espírito Santo não está sendo levado a sério, onde o Espírito Santo não é derramado, a igreja não prossegue, a igreja não leva a sério a pessoa de Jesus. Em muitas partes da Europa, e hoje eu estava lendo também nos Estados Unidos e Canadá, há um declínio terrível da igreja, porque as igrejas se tornaram liberais demais, aceitam tudo e não levam mais a sério a pessoa do Espírito Santo. Então, pode continuar, Luísa, vai continuando aí, tá? Vai jogando. Isso, vai jogando. Isso aí. Maria Luísa está aprendendo lá conosco. Isso. Então, e a última coisa que eu queria colocar para vocês nessa sessão é: o Espírito Santo, segundo Efésios capítulo 1, é aquele que nos sela para a salvação. Sem o Espírito de Deus, não há salvação. Sem o Espírito de Deus, a gente não pode ser salvo. Porque Ele é que age em nós. Não é um pastor, não é uma testemunha, não são as pessoas que nos salvam. Quem nos salva é Jesus Cristo através da atuação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos continuar. A importância do Espírito de Deus. Próxima tela aí. Não é? Então, o que é que ele faz em nossas vidas? Que a gente já sabe isso. Primeira coisa é, ele nos convence do pecado. Chega um ponto na sua vida, onde o pecado encheu já a sua vida de tal maneira, que você começa a criar um nojo daquilo que faz. E você se considera realmente impuro, incapaz de continuar. É essa hora onde o Espírito Santo de Deus está convencendo você de que você precisa dele. Você já não é mais o capataz, o dono da sua vida. Quem domina em você é o pecado. Segundo lugar, a Bíblia diz que ele habita em nós. Ele habita em nós, ele está em nós. Quando ele vem sobre a nossa vida, nos convence, nós nos arrependemos, ele passa a habitar em nós, se nós nos arrependemos realmente de todo o coração. E aí o que ele faz? Ele vai iluminar o coração para que nós entendamos a sua palavra.
O livro de Efésios fala isso, que nós começamos então a entender a palavra, porque o Espírito Santo nos leva à verdade, ele ilumina o caminho para nós. Por isso, nunca deixe de ler a palavra de Deus, gente. Uma igreja só é fortalecida espiritualmente na medida em que a iluminação do Espírito Santo vai acontecendo através, não é, dessa colaboração que ele faz conosco. A Bíblia também fala em Romanos que ele é a pessoa que nos consola, não é, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, ele está conosco para nos ajudar nas horas difíceis da vida, da tribulação e da perseguição, da falta de entendimento. E o livro de 1 Coríntios também nos diz que ele nos batiza no corpo de Cristo. Você não é membro da igreja sem que sem que o Espírito Santo batize você no corpo, não é? Ele leva você sempre de volta para o corpo de Cristo. Vamos continuar. Aqui nós temos então duas ordens, não é, que o apóstolo Paulo coloca como prática de nós enchermos-nos do Espírito Santo. Duas ordens. Uma delas é negativa e a outra delas é positiva. A primeira ordem negativa é: não se embriaguem com vinho, não vos embriagueis. Por que ele fala só do vinho, não fala da cerveja, não fala do uísque 30 anos, né? Por que ele não fala de outros destilados aí? Então o resto pode? Não, é porque na época, não é, o pessoal bebia vinho. Você sabe disso? Jesus foi numa festa e fez lá o vinho, não é, da água, transformou a água em vinho. Isso era a bebida comum daqueles dias. Só que quando o apóstolo Paulo chegava nas igrejas, todo mundo tinha aquela prática de se embebedar com o vinho, de, não é, esvaziar o garrafão, né, de viver influenciado pelo vinho. E ele faz uma analogia, ele compara o vinho ao enchimento do Espírito, né? E essa comparação tem a ver, em primeiro lugar, com uma influência. A questão aqui é: quem é que influencia a nossa vida? E aqui nós poderíamos colocar várias coisas. Além do vinho, pode ser dinheiro, pode ser você mesmo. Você se enche tanto de si mesmo que você fica embriagado consigo mesmo. Tá? Tem pessoas que só falam de si mesmo. Já viu aquelas pessoas que você quer entabular uma conversa e ela só fala de um assunto? Eu e comigo mesmo. Tá? Não tem outro assunto. Você fica meio que tentando assim, mas a pessoa está embriagada, né? Então assim, a questão aqui para o apóstolo Paulo é: quem influencia a sua vida? É você mesmo? São apenas os seus sonhos? Ou já é a pessoa do Espírito Santo de Deus que enche você com a sua influência? Amém? A outra coisa que ele estava falando aqui é a mudança de comportamento. Infelizmente, não é? Aqueles que vão se embebedando, vão tomando, né, um rumo diferente na sua vida. Às vezes não chega em casa, às vezes chega na sarjeta e às vezes chega em casa errada. Porque errou de casa, a pessoa chegou lá, opa, o que eu estou fazendo aqui? Mudança de comportamento. Assim o Espírito Santo de Deus, ele influencia você, ele muda o seu comportamento, para você chegar em casa são e salvo, para você viver uma vida que realmente honre a Deus, uma vida que seja para a honra e glória de Jesus. Ele vai mudando o seu comportamento. Não é a igreja, não é a religiosidade que vai encapsulando as pessoas, mas quem muda o seu comportamento é a influência do Espírito Santo de Deus. Aleluia por isso. Quando você olha, por exemplo, o apóstolo Pedro e toda aquela turma, no dia em que Jesus foi crucificado, sabe quantas pessoas estavam lá, junto à cruz de Cristo? Quantas pessoas estavam lá, gente? Um discípulo, João. E o resto era a mulherada. Sempre as mulheres, né? Junto à cruz de Cristo, chorando a morte de Jesus. Agora os discípulos estavam acovardados. A Bíblia diz que eles estavam fugindo, porque, né, segundo o entendimento deles, poderiam também
ter sido presos, ou serem presos e levados a uma crucificação cruel como a de Jesus. Fugiram para salvar as suas vidas. Jesus vai atrás de todos eles. Conversa com Pedro, conversa com João também, e todos eles, menos Judas. Um dia estavam juntos ali reunidos. E depois de 10 dias de jejum, de oração, de buscar a presença de Deus, a Bíblia diz que vem o Pentecoste. E toma esses homens, 120 homens e mulheres que estavam reunidos naquele lugar. E a partir daquele dia, você não mais reconhece Pedro, não reconhece mais João, não reconhece mais Tiago, Mateus e todos os discípulos, Bartolomeu. Eles estão debaixo de uma influência e de uma mudança de comportamento que vem através do Espírito de Deus em suas vidas. E se nós queremos avançar no cristianismo, na nossa vida espiritual, não podemos abrir mão disso. É ordem do Senhor, é ordem de Cristo Jesus, é ordem de que nós devemos avançar nesse comportamento, nessa mudança de comportamento. O que diz mais a palavra na próxima tela? Mas enchei-vos do Espírito de Deus. Por que ele enfatiza isso? Já que não é para encher de uma substância negativa, não é para se poluir e se colocar debaixo de uma influência que vai trazer dissolução, que vai trazer intriga, briga, dificuldades, não é? Dificuldade no casamento, às vezes até a perda do casamento, e as famílias sofrendo. Há uma outra influência, há um outro jeito de fazermos. E a questão aqui de encher-se do Espírito é: será que quando nós estamos debaixo da influência do álcool, nós perdemos ou ganhamos o controle? As pessoas pensam que o álcool e o vinho e todas essas substâncias, elas são estimulantes. Mas, na verdade, no estudo farmacológico, todas essas bebidas destiladas, estão debaixo da alcunha dos depressivos. No primeiro momento, ele te dá um pouquinho de alegria. Mas depois as pessoas têm que beber sempre mais para ganhar aquela euforia de volta. E estão se deprimindo. Então, o álcool, ele leva à perda do autocontrole. Leva à perda, da sobriedade. Leva à perda da autoestima. Leva à perda da família. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo, ele te dá um fruto espiritual chamado domínio próprio. Você vai ser controlado pelo Espírito. Você já não mais é sujeito, a esse autocontrole, essa influência negativa, seja vinho, sejam outras coisas que controlavam você. Quando você está cheio do Espírito, a palavra nos diz que o ganho do autocontrole começa a tomar conta da sua vida. E você se torna um homem e uma mulher controlada pelo Espírito de Deus. É possível isso. Segundo lugar, assim como o vinho vai estimulando as pessoas, por um primeiro momento, eu queria perguntar para você: você é estimulado por quem? Você é estimulado pela grana? Você é estimulado, por viver como nessa era vivemos, atrás de prestígio, de fama, de buscar um lugar ao sol? Ou você é estimulado pelo Espírito Santo de Deus para agradar Jesus? Essa é a prerrogativa de todo cristão. Levar a sério de que nós estamos aqui para espelharmos Jesus. Tem a questão também da embriaguez. Quando o Espírito Santo de Deus tomou aquela primeira turma ali no Pentecoste, as pessoas diziam: estão bêbados, estão embriagados. Eles falaram: não, mas é meio-dia, ainda não é a hora de tomarmos o vinho. Não é a hora. Eles estão, na verdade, cheios do Espírito Santo de Deus. A embriaguez leva ao descontrole. A embriaguez leva à dissolução, mas o Espírito Santo nos humaniza, nos controla, nos enobrece a cada dia. Já viu aquele homem, aquela mulher, que sempre brigavam, que sempre estavam às turras, sempre estavam querendo levar para o lado pessoal as suas discussões, e de repente o Espírito Santo começa a entrar numa casa, e começa a tomar conta do homem e da mulher. A nobreza volta, a delicadeza volta, o perdão volta para o lar.
E aí você vê, de repente, o que era dissolução e descontrole, agora está se tornando em nobreza, em controle, em humanidade. Glória a Deus por aqueles que estão se deixando controlar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também nos torna mais parecidos com Jesus, porque todo o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, tem a ver com a pessoa de Jesus. Jesus é amor, Jesus é alegria, Jesus é a paz, Jesus é bondade, Jesus é benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas qualidades estão em Jesus. Então quem está cheio do Espírito, é controlado pelo Espírito, influenciado pelo Espírito, vai sendo transformado, não é, o seu comportamento à semelhança de Jesus. Querido, quem estimula você? Quem controla você? Quem humaniza você? Tem que ser o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos ver aqui alguns benefícios do enchimento do Espírito Santo. E o primeiro deles, pode colocar a Luísa ali, é comunhão. Falando entre vós, não é falando só sozinho, porque muita gente quer o Espírito Santo só como experiência para si. É gostoso, eu sei. Eu fui batizado no Espírito Santo no carro, eu sei como é que é legal essas coisas. Mas é muito mais gostoso quando o Espírito Santo, ele promove entre nós comunhão, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso, nunca perca um culto, nunca perca uma célula, nunca perca um momento onde tem cristãos reunidos para orar, para buscar a Deus, querido, porque naquela hora nós estamos declarando um para o outro e para Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a graça dele, que está nos alcançando e nos transformando. E enquanto isso vai acontecendo, a comunhão do Senhor é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai enchendo você. Agora não queira viver um cristianismo sozinho. Eu vou me edificar, eu vou falar e tal, como se fosse isso possível. Isso é possível por um tempo, mas depois o Espírito Santo quer tomar você e levar você à comunhão, aos irmãos, à célula, a um momento onde nós estamos ali realmente nos edificando. Então o Espírito Santo só quer encher, e vai encher ainda mais, aqueles que estão preocupados com o corpo de Cristo. Comunhão, queridos, diga comigo, comunhão. É o primeiro benefício espiritual que nós temos aqui, nesse trecho da palavra de Deus, versículo 19, a primeira parte, né? Que diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. O segundo benefício espiritual, de enchimento do Espírito Santo. Olha ali essa menina, gente. Que coisa maravilhosa. Crianças levantando as mãos e adorando a Deus. Agora, por que os adultos não o fazem mais? Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu sou meio tímido. Se eu fizer assim, eu vou ficar vermelho que nem um peru. E daí, eu fico mais que você. E eu não estou nem aí, cara, se eu fico vermelho, amarelo, eu não quero nem saber. Eu vou adorar o meu Deus. Adore o Senhor. Aprenda isso, porque se você não fizer aqui na igreja, sozinho você não vai fazer. Você pode colocar um CD lá, também vai ser difícil. Mas adorar a Deus não é só celebração, não é, individual. É adorar a Deus por tudo o que Ele nos faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem sido para nós. Olha, gente, quando nós vemos a vida de Jó, esses dias nós tivemos um congresso da CEPAL, um pastor falando sobre a vida de Jó. E a vida de Jó era mais ou menos assim, ele tinha tudo, era o homem mais rico do mundo na época, não é? E Satanás chegou e disse assim, olha, esse teu servo Jó aí, realmente ele te louva por tudo que você dá para ele. Mas então se você tirar as coisas dele, ele não vai mais te adorar. Por quê? Porque Satanás tem uma lógica, Satanás pensa assim, ninguém adora a Deus por ele ser Deus. Ninguém adora a Deus por ele ser quem é. Todo mundo adora a Deus por alguma coisa que ele dá. Essa é a lógica de Satanás. Aí Deus falou, pode tirar. Pode tirar porque eu conheço meu servo Jó. Aliás, uma coisa muito importante nesse texto é, Deus não tem uma opinião ao seu respeito. Deus tem uma ficha.
Deus conhece você. Deus não fica dizendo assim, ó, pode tocar no Jó, porque eu tenho uma opinião a respeito do meu servo Jó. Não, Deus conhecia o coração dele. E ele tirou. E a Bíblia diz, bendito é o nome do Senhor, ele deu, ele tirou, louvado seja o nome do Senhor. Uma conclusão que ele chegou. E a mulher dele dizendo para ele aí, morre, cara, morre. Mulher boa essa, né? Morre, rapaz. Nós tínhamos, tu morre, meu. Estimuladora. Sabe o que o Jó fez? Ele continuou adorando e louvando a Deus. Aí veio Satanás de novo, viu tudo aquilo, viu aquela fidelidade, não se conformou, e ele disse assim, ninguém adora a Deus senão pela riqueza. Ou então a segunda lógica de Satanás é, ninguém adora a Deus mais do que a si mesmo. Segunda lógica satânica. Ninguém adora a Deus mais do que a si mesmo. Eu vou tocar na saúde dele. Posso, Deus? Pode sim. Toca na saúde dele, porque eu não tenho opinião a respeito do meu servo Jó. Eu conheço ele. Pode tocar. Mas outra coisa, não mate ele. Está lá em Jó. E a palavra do Senhor diz que ele então toca nele, ele tem elefantias e começa a crescer tudo. Ele limpa as feridas com um caco de telha, purulento, aquilo tudo é terrível. A mulher dele mais uma vez pede para que ele morra, para que ele, não é, vá para a eternidade antes, porque a coisa está feia. Vem os amigos dele, começam a falar sobre a sua vida, começam a acusá-lo de que ele tem cometido pecado, de que ele é um homem, não é, que não serve a Deus. E ele ali quietinho, depois ele começa a se defender diante do Senhor. E finalmente, lá no capítulo 42, ele começa a falar algumas coisas para Deus, muito bonitas. Ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. E esse era o homem que conhecia Deus, gente, imagina nós. Antes eu te conhecia de ouvir falar, e era o homem mais piedoso da terra. Era um homem que se apartava do mal, orava pelos seus filhos. Se ele era assim, e conhecia Deus, não é? Só de ouvir falar, imagina a gente, que ainda tem muito a aprender e caminhar com o Senhor. Mas uma coisa que eu entendo também do nosso texto aí de Jó, é que quanto mais nós queremos conhecer a Deus, mais nós vemos que o conhecimento de Deus é infinito. E quando nós formos lá para a eternidade, nós vamos passar 100 anos conhecendo a Deus e não conhecemos quase nada. 1000 anos conhecendo a Deus e não conhecemos quase nada. 10.000 anos passarão e pouco conhecimento. 1 milhão de anos na eternidade e ainda estaremos conhecendo o nosso Deus. Esse exemplo de Jó, só para mostrar para você, que Jó adorou a Deus simplesmente porque ele era Deus. Essa é a primeira, não é, uma das primeiras marcas que nós vemos em Jó, não era pela grana, não era por tudo que ele recebera de Deus, não era nem mesmo por causa do seu corpo perfeito, da sua saúde. Ele não adorava a Deus por essas coisas, ele adorava a Deus porque o conhecimento que ele tinha de Deus já era o suficiente para dizer, Senhor, eu te adoro pelo que tu és na minha vida. E o Espírito Santo te leva a isso. O Espírito Santo te leva à comunhão, te leva à adoração. Você está pensando, será que eu adoro a Deus pelo que Ele me dá? Será que eu adoro a Deus apenas por causa da minha saúde, do que eu estou bem nesse momento da minha vida? E quando isso me for tirado, a adoração a Deus vai pelo ralo. E nós começamos a perder a essência do que é realmente a adoração. Uma outra coisa que o Espírito Santo nos dá, nós estamos acabando. Um outro benefício é a gratidão a Deus. E aqui muito cuidado, porque no cristianismo atual, a gratidão tem sido um problema de interpretação muito complicado, porque muita gente está dando glória a Deus quando o marido
adultera. Muita gente está agradecendo a Deus porque tem um filho nas drogas. Muita gente está agradecendo a Deus nos sofrimentos, de qualquer jeito. A Bíblia não fala isso. A Bíblia nos diz que nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele é. E não por tudo que nós estamos passando. A questão não é agradecer a Deus por tudo, mas é agradecer a Deus em tudo. Em tudo, não por tudo. Eu não posso agradecer a Deus pelo pecado do meu irmão, pelo pecado do meu marido, da minha esposa. Eu não posso agradecer porque meu filho está fora da igreja. Não posso agradecer por isso. Mas eu tenho que encher-me do Espírito Santo para que a minha gratidão esteja ligada ao meu Deus. Eu sou grato porque eu encontrei Deus. Eu sou grato porque Ele controla a minha vida. Eu sou grato porque Ele está comigo. E em todas as ocasiões eu aprendo a agradecer a Deus, mesmo que ainda os sonhos de Deus não sejam cumpridos. Eu estou sendo grato a Deus. É o que Jó fazia. Jó fazia isso. Ele era grato a Deus, mas nem tudo estava ainda acontecendo segundo, não é, aquilo que Jó já tinha experimentado e que depois foi restituído lá no capítulo 42. Gratidão. O último benefício que nós vemos aqui que o Espírito Santo também dá para nós é a submissão. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. E depois ele começa a falar de marido, de esposa, ele começa a falar de filhos, ele começa a falar de servos e senhores, como é que essa submissão vai entrando em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é altiva, não é arrogante, ela não é soberba. Os que são cheios do caráter de Cristo são humildes de coração. Em Cristo nós podemos ser submissos. E o verso 21 nos mostra essa característica de um servo de Deus. Ele se submete e busca onde tem uma autoridade espiritual, e busca onde tem um irmão em Cristo, para os dois estarem ali em comunhão. E a igreja toda é beneficiada, e o Espírito de Deus vem sobre a igreja, quando nós buscamos essa submissão. A submissão jamais é imposta. Infelizmente, hoje a igreja tem vivido um tempo onde as pessoas querem impor a sua autoridade. A autoridade não é imposta, ela é conquistada. Mas ao mesmo tempo também a autoridade, ela passa a ser uma característica forte do cristão que se submete, não é, aonde ele está, para crescer espiritualmente e crescer, não é, nessa característica do Espírito Santo. A autoridade vem de Deus. Então, por trás de cada marido, por trás de cada patrão, de cada pai, existe uma autoridade espiritual que tem que ser reconhecida. Porque aqueles que se submetem a Cristo vão se submeter também àqueles que estão investidos de autoridade. E porque a autoridade só é legítima quando é exercida debaixo dessa autoridade de Deus. Fora isso, fica complicado, fica difícil, fica até impossível reconhecer a autoridade espiritual. Então, terminando, irmãos. A ordem aqui do enchimento do Espírito tem essas características aqui. Em primeiro lugar, ela é um imperativo. Gente, enchei-vos do Espírito Santo. Billy Graham cita um exemplo de um diácono que foi pego tomando muito álcool na sua redondeza lá, e o pessoal pegou ele em flagra, submeteu ao conselho da igreja e eles o disciplinaram. E um dia o Billy Graham foi pregar naquela igreja e disse assim: muito bem, vocês colocaram esse diácono sob disciplina. Vocês já colocaram algum diácono em disciplina porque ele não é cheio do Espírito Santo? Porque a ordem é essa: enchei-vos do Espírito. E quem não é cheio do Espírito está em pecado. Porque se nós não buscamos ser cheios, nós estamos fazendo o quê? Nos encher de outra coisa, que não o Espírito Santo. E isso é pecado. Então, queridos, sobre mim e sobre você está o imperativo: encha-se do Espírito de Deus. Em segundo lugar, ele está no plural. Ou seja,
não são apenas algumas pessoas, não é uma liderança, não é apenas o pastor, não é apenas os diáconos, são apenas os diáconos ou as lideranças das igrejas. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Isso é uma ordem para você e para mim. Todos os cristãos, enchei-vos do Espírito, porque se você não se encher, alguma outra coisa ou alguém vai controlar você. E geralmente é o famoso eu, você mesmo se controla. Enchei-vos todos do Espírito. Agora, a ideia aqui parece assim, ó, que eu vou e me encho. Então eu me encho do Espírito. Não. Quem enche você é o Espírito Santo de Deus. Jesus enche você. Jesus encheu a igreja. Amém? Ninguém pode se batizar no Espírito sozinho. Estou cheio, estou cheio, está cheio. Não, não é assim. Quem é que enche você, querido? Jesus enche você. Então, submeta-se a Jesus. Quem é que enche é sempre o Espírito de Jesus. Outra coisa que é importante nós colocarmos aqui é que o tempo no grego para encher-vos do Espírito Santo tem dois tipos de imperativo. Um é o aoristo, que descreve uma coisa que aconteceu no passado. É assim, ó, enchei-vos uma vez do Espírito Santo. Não é esse o verbo que está aí. É aquela coisa assim de que uma vez para sempre você se encheu e está, não é, garantido para sempre. Isso é a salvação em Cristo. Quando nós nos submetemos a Cristo, nós somos salvos. Agora, o enchei-vos aqui, o imperativo que está colocado nessa ação aqui, é uma ação contínua. Ou então seria melhor traduzido assim: enchendo-vos todos os dias do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, não é? Cantando e salmodiando a Deus de todo o coração, submetendo-vos uns aos outros. Ou seja, não há uma experiência que aconteça só uma vez na nossa vida. Encher-se do Espírito é uma coisa contínua que você precisa fazer diariamente. Eu também. Porque senão, pessoal, nós vamos nos encher de alguma outra coisa. Alguma outra coisa vai dominar a nossa mente. E no final do dia, quando nós olhamos para a nossa vida, a questão sempre é essa. Eu coloco essas perguntas para você e para mim aqui no final. Pedi à equipe de louvor para vir à frente. A pergunta é: você é um cristão cheio do Espírito Santo ou cheio de outras coisas, substâncias? Você tem adorado a Deus e se relacionado com irmãos, agradecido a Deus e se sujeitado ao corpo de Cristo, se sujeitado a esses irmãos? E por fim eu quero dizer para você que você pode, hoje à noite, ser cheio do Espírito Santo também. Assim como nós recebemos a Jesus quando pedimos para Ele entrar na nossa vida e encher o nosso coração com a sua presença e a sua graça. A minha Bíblia tem um versículo lá em Lucas capítulo 11, eu quero terminar com esse versículo. Onde mesmo antes do Espírito Santo ser derramado, essa percepção já ganhava corpo nos discípulos, já ganhava corpo entre aqueles que estavam com ele. Versículo 11, capítulo 11 de Lucas diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso vai lhe dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas, bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quanto mais o Pai Celestial dará a vocês, a mim, a você, o Espírito Santo, se somente você pedir. E vamos ficar de pé nesse momento. E nessa atmosfera de oração, de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. Mais uma vez, submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Igreja, essa é a sua hora. Essa é a nossa hora também.
Antes de sairmos para as nossas casas, para a nossa vida nessa semana, que você hoje à noite também receba esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, nós te louvamos. Seja bem-vindo no nosso meio. Destrói em nós todo tipo, Senhor, de influência que não venha de Ti. Ó Deus, nós submetemos aqui o nosso eu, a nossa arrogância. Nós submetemos aqui, ó Deus, a nossa vida a Ti. E Te pedimos que nessa hora, Senhor, qualquer influência que ainda está tomando, Senhor, nossas vidas e barrando, entristecendo o Espírito Santo de Deus em nós, Senhor, que o Senhor nessa hora possa remover, tirar, apagar, expulsar da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. E agora eu quero que você mesmo comece a orar. Espírito Santo, enche o meu coração, enche o meu ser. Eu quero estar debaixo da Tua influência. Oh Deus, muda o meu comportamento, muda o meu ser. Eu não consigo, não é livro de autoajuda, não é livro que vai falar que eu posso mais, eu sei mais, mas é a Tua presença em mim, Tua presença em mim, Tua presença em mim. Oh Senhor, eu não nada sou, e as minhas melhores obras são comparadas na Tua palavra como um trapo de imundícia. Um trapo, Senhor, não é nada. Por isso, Senhor, eu jogo esses trapos aos Teus pés. Eu jogo minha reputação, eu jogo tudo que sou, tudo que somos, Pai, jogamos aos Teus pés nessa noite. Vai tirando, Senhor, essas influências do nosso eu. Vai tirando, Senhor. Vai tirando também, ó Pai, essa lamúria, essa reclamação constante no nosso coração. Vai tirando, ó Pai, as infidelidades. Vai tirando, Senhor, as lealdades que não são para Deus, que são para outras coisas. Tira isso, Pai, e vai perdoando, vai perdoando. Vai lavando a Tua igreja. Lava, Senhor, lava, Senhor. Oh, nós queremos estar debaixo da influência, somente da influência do Espírito Santo de Deus nesta noite, Pai. Vamos cantar, vamos cantar. Cante. Aleluia. No trono, adore Jesus. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Oh, aleluia. poderoso Deus, Glória a Ti. poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, Glória a Ti, Senhor. poderoso Deus, poderoso Deus,
você nessa noite está sedento e está querendo essa influência do Espírito Santo, eu não vou nem pedir, eu acho que a igreja toda deveria vir na frente e nós vamos aqui buscar o Senhor hoje à noite. Está na hora, igreja, está na hora de ser cheio da influência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas o que vai acontecer comigo? Você vai estar debaixo do controle do Espírito Santo. Ai, pastor, mas e se acontecer uma coisa sobrenatural? Aleluia, vai acontecer. A igreja, vem mais para frente, mais para frente, mais para frente, mais. Vem, igreja, vem. É a tua hora, igreja. É hora de se encher da presença do Espírito Santo de Deus. Pastor Felipe vai orar também aqui comigo. Vem, pastor. Vamos orar juntos. Essa é a hora da igreja. Esse é o momento seu diante do Senhor. Levante a sua mão para Deus nessa hora. Senhor, o Senhor nos colocou, pastor Felipe e a mim, como pastores desse rebanho. E Pai, primeiro nós mesmos, Pai, nós mesmos queremos ser cheios da influência do Espírito Santo, do controle dele. Oh, aleluia, Senhor, derrama sobre nós, Pai, esse poder, essa glória, essa unção, Senhor, que nos controla e nos domina todos os dias da nossa vida. Senhor, nós precisamos dela, queremos ela. Mas, Pai, ao mesmo tempo também nós entregamos agora cada irmão, cada irmã. Oh, Espírito Santo de Deus, assim como foi lá no Pentecoste, vá começando a glorificar a Deus agora. Vá começando a falar para Deus como Ele é para ti. Adore a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Toma, Senhor, nossas vidas. Oh, xarabarabaraxeirabara. Oh, glória a Deus. Vá tomando nossas vidas, Pai, nesta noite. Derruba que não é influência tua, Pai. Tua influência na nossa vida nós queremos, Pai. Oh, Deus, nós te submetemos agora. Nós nos submetemos a ti. Nós nos submetemos ao teu controle, ao teu domínio, à tua influência. Oh, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração que é enganoso, sobre a nossa família, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios. Espírito de Deus, toma, influencia, governa, reina para a glória do teu nome, Senhor. Oh, xarabarabara. Oh, Espírito Santo de Deus está aqui para te encher, para te encher. Oh, Deus, aleluia. Agora diga comigo assim bem alto: Senhor Jesus, Senhor Jesus, enche-me hoje à noite, agora mesmo, do teu Espírito Santo. Eu recebo dentro de mim, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, dentro da minha família, nos meus negócios, a pessoa e a influência do Espírito Santo. Eu quero ser cheio de ti, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Sim, Pai. Confirma, Senhor, essa unção. Confirma, Senhor, esta movimentação espiritual. Oh, Deus amado, a ti seja a honra, a ti seja o louvor, a adoração, a comunhão. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus. Enquanto você está aí, não vai embora ainda não. Continue cantando, porque o Espírito Santo habita no meio dos louvores. Aleluia. Pelos séculos dos séculos. Levante a sua mão para Deus, levante a sua mão. Minha alma anseia por
obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Mas que essa experiência continue no dia da semana, continue conosco. Vai nos enchendo, Pai, também amanhã e depois de amanhã. Ó Deus, dá-nos células cheias do Espírito Santo. Dá-nos, Deus, vidas cheias do Espírito Santo, rendidos a Ti, Senhor. Oh Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória, 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 mais alto, porque o Espírito está aqui nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso. Aleluia. Poderoso Deus. Senhor, derrama a tua glória, Pai. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Glória a Ti, Senhor. Senhor, nós ainda oramos pelos enfermos também no nosso meio. Se você tem uma enfermidade, você pode colocar a mão agora no lugar dessa enfermidade. Coloca a sua mão. Se você não puder, interceda por alguém que está enfermo hoje à noite. Alguém que precisa de consolo do Espírito Santo. Pai querido, nós não queremos, ó Deus, que nenhuma pessoa que está no nosso meio hoje à noite enferma, Pai, saia daqui do mesmo jeito, Pai. Em nome de Jesus, toca nessa vida hoje à noite. Sara. E pelo Espírito Santo, Deus, dá o livramento, dá a unção, dá a graça dessa libertação, Senhor. E a pessoa possa sair daqui hoje cheia, cheia da tua alegria, do teu amor e da tua cura em nome de Jesus, Pai. Consola também quem está hoje à noite precisando de consolo aqui. Senhor, leva para fora desse templo aqui, ó Pai, a tua graça, a tua cura, a tua unção para todas as pessoas que precisam. Levante a sua mão aqui na Unimed também, aqui do lado. Senhor, tem pessoas doentes ali. Senhor, leva agora, Pai, cura, unção. Leva, Senhor, a graça do Senhor Jesus a cada pessoa que está nesse hospital. Em nome de Jesus, Sara, faz a tua obra ali, Pai, para a glória do santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, o Espírito Santo está aqui e nós o adoramos, nós o louvamos. Uma boa noite a todos aí, Deus abençoe você. Não perca a célula nessa semana, em nome de Jesus.